dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo imensamente o convite que me foi feito para participar desse congresso tão tradicional, já na sua 25ª edição. Agradecer a coordenação desse evento, na pessoa do presidente do Instituto, Geraldo Taliba, professor Aires Barreto, e também agradecer também a diretoria deste instituto. Eu sempre começo toda a palestra prometendo que não vou me exceder, né, e sempre acabo ultrapassando o tempo que me foi cedido. Então, já peço desculpas de antemão à professora Mary Elber, que me sucederá aqui nesta exposição. E aproveito também e cumprimento os meus outros colegas de mesa, o professor Fábio e a professora Juliana. Esse tema que me foi proposto, planejamento tributário, simulação e negócio indireto, ações fiscais, é um tema que vem, digamos assim, sendo muito discutido basicamente nos últimos 10 anos no Brasil, não obstante já ser um tema, de certa forma, antigo em vários outros países do mundo, como nós veremos a seguir. E eu gostaria de começar essa exposição tecendo algumas observações, antes de entrar nos pontos específicos, né, do planejamento tributário, tecer algumas observações na linha da análise econômica do direito, uma área a qual eu aprecio bastante, que pode nos fornecer alguns pontos, alguma visão, um panorama geral, né, desse fenômeno. Pelo menos desde 250 anos que a economia, a teoria econômica, funciona com um axioma básico. Que axioma é esse? As pessoas são autointeressadas, ou seja, elas buscam maximizar o seu próprio interesse. Ou seja, o indivíduo é racional quando ele busca melhorar o seu próprio bem-estar. E como é que isso se relaciona com a questão da tributação como um todo e, mais especificamente, com o planejamento tributário? Da seguinte forma: tributação é processada, como várias outras coisas da vida, numa análise custo-benefício pelo indivíduo. Ou seja, a tributação sempre é custo, isso não há dúvida. Mas nessa relação custo-benefício, ou seja, quando o seu custo ultrapassa em muito benefício, que é o que acontece, no Brasil sempre aconteceu, uma tendência natural que a racionalidade impõe aos indivíduos é desertar da tributação. Como se diz no jargão da teoria dos jogos, né, na economia, as pessoas buscam, então, não pagar tributos, ou seja, preferencialmente pegar carona em contribuintes que queiram pagar tributos, contribuintes adimplentes, e buscar, então, se beneficiar dos serviços públicos que serão prestados pelo pagamento de tributos, preferencialmente sem pagá-los. Então, isso é algo inafastável e não denota uma imoralidade, simplesmente faz parte da racionalidade humana, justamente quando o custo da tributação ultrapassa em muito o seu benefício. É o que se chama de dilema do prisioneiro, que infelizmente não temos tempo aqui para tratar, mas que eu gostaria muito de poder falar sobre o tema que me é muito caro. Essa deserção pode ser lícita, ilícita e mesmo física. Ou seja, quando a tributação ultrapassa tanto os critérios da razoabilidade, como já se viu alguns anos atrás, por exemplo, na Inglaterra, há uma deserção, inclusive, física. As pessoas saem daquele país, daquela jurisdição, e vão para outros onde a tributação é mais favorecida. Principalmente os milionários, né, do show business na Inglaterra, nos anos 70, foram todos morar em outros lugares. Os Beatles, por exemplo, se mudaram ou para os Estados Unidos ou para Mônaco. Enfim, houve uma deserção física, inclusive. E essa deserção pode ser também ilícita, como é o caso da evasão, e, no nosso caso, também, do tema específico, lícita, que é justamente o caso da elisão fiscal, cuja definição pode ser a seguinte forma: meios lícitos para evitar, reduzir ou postergar tributos. O que diferencia, basicamente, fundamentalmente, a elisão da evasão é justamente o meio lícito. Enquanto na elisão o meio é lícito, na evasão os meios são ilícitos, vedados pelo direito. Quando se fala nessas digressões dos últimos anos sobre abuso de direito, abuso de formas, eu particularmente considero bastante complicada essa aplicação ao direito tributário e ao planejamento tributário propriamente dito.
Por quê? Porque não apenas é um conceito indeterminado, como também, no que tange a relação Estado e particular, é algo bastante difícil de ser identificado. Eu consigo identificar muito mais eficazmente abuso de direito entre indivíduos, quando direitos individuais estão em jogo, do que numa relação direito público, onde tem o Estado de um lado e o particular de outro. Rapidamente, como é que eu identifico o abuso de direito entre indivíduos? Por exemplo, o meu direito de propriedade. Quando no meu terreno eu construo uma edificação, eu posso fazer isso, porque eu estou exercendo o meu direito de propriedade. Mas se essa edificação começa a gerar externalidades, ou seja, ultrapassa os limites desse exercício do meu direito, começa a afetar, por exemplo, o vizinho ao meu lado, por exemplo, começa a retirar a luz do sol do terreno do meu vizinho, eu estou gerando uma externalidade negativa. E aí sim eu estou abusando do meu direito. E esse abuso do meu direito que até então era lícito, pode tornar esse exercício do meu direito ilícito. Mas isso, numa relação Estado-contribuinte, já se torna bem mais difícil. É bem mais difícil identificar essas externalidades. Quais seriam elas? Será que o fato de eu não pagar tributo, de repente, pode aumentar a carga tributária para os demais contribuintes? Como identificar isso verdadeiramente? É bastante mais complexo. Na verdade, de um ponto de vista geral, como cidadão, como estudioso do direito, não como advogado, eu me posiciono, de certa forma, contra o planejamento tributário. Por quê? Porque, olhando o panorama geral, quando há uma deserção, mesmo lícita, do pagamento de tributos, isso geralmente não traz bons efeitos. Isso pode acarretar o que se chama a economia de custo social. Por quê? Porque quando alguns contribuintes, que sempre é a minoria, têm condições de contratar profissionais, auditores, advogados, para reduzir sua carga tributária, qual é o efeito disso? Essa carga tributária é redistribuída para outros contribuintes, porque é uma deserção, aquele efeito carona que nós vimos agora há pouco. E isso acaba violando o princípio da isonomia, ou seja, alguns pagam pelos outros. Então, há uma redistribuição desigual da carga tributária. E incentiva algo que em teoria econômica se chama de busca de renda, rent seeking. O que seria isso? Em vez de se alocar recursos na produção de mais mercadorias, de pesquisa tecnológica, cuja consequência provavelmente será a geração de empregos, de divisas, aumento de riqueza, se distribui essa alocação, se aloca esses recursos para contratar, por exemplo, profissionais de modo a poder fazer o chamado planejamento tributário. Ou seja, nesse sentido, há um desperdício de recursos econômicos. Agora, é claro que, eu falei até agora, até esse exato segundo, mal do planejamento tributário, mas eu, ao mesmo tempo, entendo que ele é inafastável no momento que nós temos um sistema tributário tão ineficiente quanto o nosso. Recentemente, a presidente Dilma esteve na Europa e foi bastante criticada, inclusive por periódicos europeus, como o Financial Times, o The Economist também, pelo seu tom professoral, querendo dar lições de economia aos países que realmente estão numa crise profunda na Europa. Mas, ao mesmo tempo, querendo dar lições de economia quando nós, no Brasil, somos apontados como tendo o pior sistema tributário do mundo. Não é um dos piores, é simplesmente o pior. E por mais de uma fonte, pelo relatório Doing Business, do Banco Mundial, e pelo Fórum Econômico de Davos. Ou seja, estamos no 152º lugar, ou seja, o último lugar dos países, dos sistemas tributários do mundo. Ou seja, uma situação péssima que incentiva toda forma de deserção do pagamento de tributo, não só lícito como ilícito também. E esse trade-off, essa troca, essa, digamos, opção alternativa entre princípio da isonomia, ou seja, distribuição equitativa de tributação, e a alocação de recursos pela iniciativa privada, para a iniciativa privada que se dá com planejamento, ocorre nessa situação. Ou seja, mesmo que de um ponto de vista geral o planejamento tributário seja ruim, muitas vezes é melhor deixar os recursos com a iniciativa privada que irá geri-los melhor do que o Estado, do que o poder público. Isso, no nosso caso, então, é algo, digamos assim, mais do que comprovado, né? Que o Estado gere mal os recursos públicos. Então, essas são colocações gerais
que leva à seguinte conclusão, antes de entrar no ponto específico com o planejamento tributário e da chamada norma geral antilesiva. Planejamento tributário ou elisão fiscal não precisaria existir se nós tivéssemos um sistema mais racional, como há tantos no mundo. Países, e nós verificamos isso empiricamente, países onde há um sistema mais racional, mais simples principalmente, não só com carga tributária menos elevada, que não é o ponto principal até, o ponto principal que torna o nosso sistema o pior do mundo, não é só o ônus do tributo em si, a carga tributária propriamente dita, mas a dificuldade de se pagar os tributos, talvez seja o ponto principal. Nosso país é onde é o lugar mais difícil de se compreender e cumprir com a obrigação tributária. Se isso fosse simplificado, provavelmente não haveria tanto incentivo ao planejamento tributário e elisão fiscal. Mas, entrando no ponto específico da palestra, a chamada elisão fiscal, planejamento tributário, norma geral antielisiva, que esse ano está completando 10 anos. Ela foi supostamente, já vou dizer por que supostamente, criada em 2001 com a Lei Complementar 104, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 116. Lembrando a lição do professor Paulo de Barros Carvalho, que norma jurídica é a significação dos textos do direito positivo, basta uma leitura um pouco mais atenta nesse dispositivo aqui, nesse parágrafo único, que nós podemos verificar como a norma supostamente pretendida ser antielisiva não logrou, né, esse fim, essa finalidade. Por quê? Porque diz o seguinte o dispositivo: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Ou seja, veja bem, não é finalidade de elidir por meios lícitos, ainda que talvez abusivos, a ocorrência do fato gerador, ou postergá-lo, ou qualquer outra forma de planejamento tributário lícito, e sim dissimular a ocorrência do fato gerador. Como bem apontou o professor Heleno Torres, num artigo já publicado há algum tempo, isso nada mais é que uma norma geral, uma cláusula geral anti-dissimulação ou antissimulação. Ou seja, algo que já existia no sistema tributário brasileiro, lá no artigo 149 do CTN e no sistema como um todo. Nós temos aí diversas normas jurídicas que vedam justamente a evasão tributária, que é esse caso aqui. Ou seja, em primeiro lugar, nós não temos uma norma geral antielisiva. Quais são as falhas dessa suposta norma geral antielisiva? A primeira delas é justamente essa: dissimulação não é elisão. São institutos diferentes, são conceitos, formas completamente distintas. Dissimulação é ilícita e elisão é lícita. Em segundo lugar, como também bem demonstrou o professor Paulo Aires Barreto na sua excelente tese de livre-docência sobre elisão tributária, até hoje nós não temos o que se chama eficácia técnica sintática a essa suposta norma geral anti-elisão. O que significa isso? Lá em 2002, foi editada a medida provisória 66, que razoavelmente disciplinava a elisão tributária, a norma geral anti-elisiva. Logo em seguida, essa medida provisória foi convertida na Lei 10.637 e sequer no projeto de conversão constava, não sei porquê, constava o porquê de não se converter essa disciplinação, essa regulação da norma geral anti-elisiva na então nascente lei. Simplesmente foi jogada para fora, né, da lei, sem qualquer justificativa, e então até hoje nós não temos a chamada lei ordinária necessária para disciplinar a norma geral anti-elisiva. Então, em primeiro lugar, nós podemos considerar que há uma mera norma geral contra a dissimulação, mas apenas para fins de argumentação. Se reconhecêssemos que, ainda assim, há uma norma, pelo menos uma previsão de norma geral anti-elisiva, não há até hoje a lei ordinária que a discipline. Logo, nós não temos essa sistemática no nosso sistema tributário brasileiro. Como é que se tenta, ainda assim, nas ações fiscais, principalmente pela Receita Federal, aplicar, ainda que de forma talvez subreptícia, essa norma geral anti-elisiva? Também pela consideração de negócios indiretos,
Ou seja, o que seria um negócio indireto? Essa definição aqui do grande comercialista Túlio Ascarelli diz que há negócio indireto sempre que as partes no negócio recorrerem, no caso concreto, a um negócio determinado, visando alcançar através dele, consciente e consensualmente, ou seja, as duas partes sabem deste negócio indireto, finalidades diversas das que, em princípio, lhes são típicas. Ou seja, a Receita Federal, com o afã de aplicar, de coibir o planejamento tributário e aplicar essa ente-lisão, enxerga esse negócio indireto sempre como algo ilícito, como grande parte das vezes não é. Não há nenhum problema em fazer negócios indiretos. Numa grande operação societária, por exemplo, numa incorporação, numa fusão, há inúmeros negócios indiretos. Faz parte da estratégia societária, da estratégia do negócio, atingir vários pontos, ou seja, penetrar num mercado, vencer competição naquele segmento e, muitas vezes, inclusive, economizar tributos na medida do possível. Ou seja, não é por isso que seja ilícito o negócio indireto. O também chamado propósito negocial. Eu falei no início da exposição que essa discussão no Brasil tem cerca de menos de 2 décadas, por assim dizer, pouco mais de 10 anos, que entrou em voga a questão da discussão se o planejamento tributário é lícito, é ilícito, se é abusivo, se não é abusivo, quando, na verdade, no exterior, como exemplo nos Estados Unidos da América, isso já tem quase 70 anos, ou seja, é do caso famoso julgado pela Suprema Corte Americana, Gregory versus Helvering, de 1935. E desde então se formou toda uma tradição jurisprudencial naquele país, no caso de avaliar, né, se há propósito negocial, além de meramente economizar tributos. Só que, mesmo assim, é extremamente difícil de examinar isso, de estabelecer um critério ex ante, um critério prévio, para saber se naquela situação houve ou haverá propósito negocial, ou se naquela outra situação não haverá. Nesse caso específico aqui, era flagrante que não havia propósito negocial, porque foi uma operação societária para, na verdade, simular uma aquisição disfarçada de ações, cuja a empresa veículo foi criada e desfeita em uma questão de literalmente pouquíssimas horas, 2, 3 horas foi criada e desfeita, só para fazer a operação. Nesse caso, é fácil de verificar que não há propósito negocial. Em outros casos, talvez não seja tão fácil. Na verdade, é algo como talvez o próprio conceito indeterminado do não confisco, que é muito difícil estabelecer previamente. Tem que ir ao caso concreto. A mesma coisa aqui com propósito negocial. Ainda assim, para que nós pudéssemos, o fisco, na verdade, pudesse desconsiderar ou avaliar se há o propósito negocial ou não, primeiro teríamos que ter uma norma geral antilesiva, que, na minha opinião, não temos. O que vem se aplicando, na verdade? A Receita Federal brasileira tem procurado fugir da discussão de ter ou não ter, de existir ou não existir norma geral antilesiva, e tem aplicado um outro instituto que existe no nosso sistema, que está previsto no Código Civil, que é a simulação. Ou seja, aplica essa simulação mesmo quando não há simulação, justamente para fugir da discussão da existência ou não da norma geral antilesiva. Só que o problema é que também a simulação é tipificada com números clausos no Código Civil. Só há essas 3 hipóteses aqui, que estão previstas então, no parágrafo 1º do artigo 167 do Código Civil Brasileiro. Inciso 1, se houver transmissão, ou aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, pessoas interpostas, o famoso laranja. No inciso 2, quando tiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, veja que é típica, cristalina fraude aqui, não é? Nada a ver com elisão. E, por fim, instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados, contratos de gaveta. Ou seja, são situações números clausos, tipificadas, somente estas podem configurar a simulação. Ou seja, não é possível buscar outras hipóteses de simulação que não essas aqui. Quais seriam, então, os limites do planejamento tributário, da elisão fiscal e da aplicação desses conceitos, desses institutos para coibir essas práticas? Negócio direto só poderá ser motivo de desconsideração de qualquer operação visando a reduzir tributos quando forem
ilícitos. Quando esses negócios forem ilícitos. Se forem ilícitos, mesmo que a sua finalidade indireta seja economizar tributos, não há problema algum quanto a isso. Propósito negocial, por sua vez, é conceito indeterminado. Ainda que eu pudesse considerar, e para tanto eu entendo que seria necessária a norma geral antilesiva, ainda que eu pudesse avaliar o propósito negocial, tem que ser caso a caso, no caso concreto. Existe um caso que será julgado, se eu não me engano, hoje ou amanhã, pelo CARF, a operação de compra do Banespa pelo Santander, que foi já há bastante tempo, foi no ano de 2000, se não me engano, que teve um ágio enorme na época, de quase 6 bilhões de reais, e que houve a chamada incorporação reversa, nesse caso. E que houve uma autuação enorme pela Receita Federal do Brasil, e vai ser julgado amanhã no CARF. Há indícios que não será desfavorável a decisão ao contribuinte. Porque, nesse caso, há uma série de provas, na verdade, que esses negócios indiretos e o propósito negocial não foi apenas economizar tributo. Houve uma série de outras finalidades que foram cumpridas, inclusive necessárias para a própria consecução do negócio na época. Ou seja, a empresa veícula Santander Holding teve que ser criada justamente porque não haveria outra forma de participar de forma secreta daquele leilão de privatização do Banespa. Então, ainda que tenha havido ágio, possa ter sido amortizado com essa incorporação reversa, isso foi apenas um dos efeitos desse negócio, não o propósito fundamental daquela operação. Então, o propósito negocial é conceito determinado, tem que ser julgado caso a caso. Simulação, como nós vimos, é tipificada, só aquelas 3 hipóteses podem ser aplicadas aos casos concretos e, na verdade, nada tem a ver com elisão fiscal, e sim com evasão fiscal, ou seja, simulação é ato ilícito. E, finalmente, o que poderia eventualmente ser aplicável para coibir o planejamento tributário, eu diria que não propriamente pelos fiscais, pelos auditores da Receita, os fiscais estaduais ou municipais, mas pelo judiciário, é a cláusula geral da função social dos contratos. Por quê? Apesar de eu pessoalmente ser contrário a essa interpretação, infelizmente a compreensão que se tem na jurisprudência é que função social tem a ver com redistribuição de renda. No meu ponto de ver, a função social da empresa é gerar lucro. E gerando lucro, ela vai gerar empresa, ela vai gerar empregos, vai gerar divisas, vai gerar inclusive tributos. Mas o entendimento no senso comum que não, que função social é, na verdade, redistribuir forçadamente a renda. E nesse caso, poderia muito bem se interpretar que o planejamento tributário vai contra a função social. Quando se faz planejamento tributário, muitas vezes se envolve uma miríade de contratos. Então, eu poderia aplicar ao judiciário função social do contrato para dizer que aqueles contratos não cumprem a sua função social porque estão evitando o pagamento de tributos cuja receita reverteria, então, aos cidadãos. Seria uma forma de interpretar possível, apesar de não bem-vinda, na minha opinião. Então, são esses os pontos que eu, para variar, já esgotei o tempo, como sempre, teria a dizer aos senhores e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.